Boa noite, irmãos. Uma alegria poder estar com os irmãos nesse tempo de festa. Nós, recentemente, no ano passado, nós completamos o nosso centenário ali na primeira igreja de Barretos. Então, pela conexão das histórias, também a mesma personagem do reverendo Robert Dale Deffin foi marcante ali para a gente, marcante para vocês, então tem muitos pontos de contato e por isso é um tempo de celebração especial para vocês, mas especial para mim também. Poder estar aqui não só como representante do presbitério, mas de uma igreja que caminhou junto, que foi plantada em um período muito próximo da de vocês, é algo que alegra o coração e torna tudo isso ainda mais significativo. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 15 até o versículo 23. Efésios, capítulo 1, dos versos 15 a 23. A palavra do Senhor diz assim: Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Essa é a palavra de Deus. Senhor Deus, nos dê sua graça enquanto meditamos na sua palavra. Completar 100 anos é uma mistura. Certamente é um motivo de grande alegria, celebração e de contemplação da bênção de Deus que sustentou e trouxe a gente até aqui. Ao mesmo tempo, e especialmente quando a gente está falando de indivíduos que completam 100 anos ou que se aproximam dos 100 anos, a idade começa a trazer os seus efeitos. É aquele famoso problema de junta, A gente passa dos 30 e já começa a experimentar algumas coisas. Passa dos 40,
novos marcos, novas dores, novos problemas que a gente não sabia que poderia ter. E quando a gente vai chegando lá, depois dos 80, aí é que a gente começa a experimentar muito mais coisas mesmo. Um dos problemas típicos, bem comuns, entre as pessoas mais idosas, são os problemas na visão. A gente tem estatísticas de que 30%, pelo menos, das pessoas acima de 60 anos no Brasil tem catarata. Aquele problema em que o cristalino do olho fica opaco. Isso causa uma visão embaçada, uma visão turva. Algumas estatísticas sugerem que depois dos 80 anos, esse número sobe para 40% ou até 50%. E eu sei, não é exatamente a mesma coisa um indivíduo e uma instituição, um indivíduo e uma organização. Mas lembre que a igreja é tanto organização quanto organismo. E por vezes, enquanto nós envelhecemos, alguns problemas podem se tornar mais evidentes. E um deles é o problema de visão. Talvez uma espécie de catarata espiritual que torne a nossa visão um pouco mais embaçada e assim atrapalhe a nossa contemplação de coisas que são fundamentais para a nossa vida e para a nossa caminhada. O apóstolo Paulo vai nos ajudar a lidar com esse problema de visão aqui. Lembra que Paulo está escrevendo para uma comunidade que experimenta algumas tensões. A carta aos Efésios é uma carta que tem características próprias. Possivelmente é uma carta circular do apóstolo Paulo que passou por várias igrejas. Mas certamente havia um problema específico ali no meio daquela comunidade em Éfeso que o apóstolo Paulo está tratando de formas bem diretas. Em muitas das realidades das igrejas, dos gentios, ou em ambientes dos gentios, nós temos essa tensão entre judeus e gentios e como é que eles vão se relacionar. E o apóstolo Paulo escreve essa carta para ajudar esses irmãos a perceber que eles agora fazem parte de um mesmo corpo. Além disso, há uma comunidade de falsos mestres que começa a surgir. E Paulo já havia avisado esses irmãos lá em Atos capítulo 20. Olha, falsos mestres vão surgir no meio de vocês. Aconteceu. Mas tem um terceiro problema. É o problema de que a cidade de Éfeso era uma cidade muito marcada pelo paganismo. Ali estava, por exemplo, o templo da deusa Diana, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, um templo gigantesco, algo impressionante, e o peso de todo esse paganismo e das expressões e o ocultismo presente naquela cidade começava a se manifestar sobre a igreja. Algumas pessoas diziam para os cristãos que eles não aguentavam a pressão dos espíritos e que eles seriam amaldiçoados e não conseguiriam lidar com principados, potestades e outros seres espirituais. Então o apóstolo Paulo tem um dilema aqui que é complexo. Ele quer orientar essa igreja sobre a vida de comunhão, ele quer orientar essa igreja sobre o falso ensino e a verdade do evangelho, e ele quer orientar essa igreja a permanecer firme, sem temer as ameaças, opressões de espíritos, principados, potestades, demônios ou qualquer outra coisa nesse sentido. É por isso que Paulo começa a sua carta apontando para a igreja a realidade de quem eles são em Cristo e o supremo propósito de Deus para a igreja e para a história.
dos versículos 3 até o versículo 14, nós temos essa manifestação e descrição do apóstolo Paulo de como a glória de Deus e a glória da graça de Deus se revela, e toda a caminhada da nossa salvação e da nossa vida como igreja aponta para isso. Mas depois de apresentar essa realidade, ele agora faz uma oração nos versículos 15 até o 23. E nessa oração, ele apresenta para a gente 3 aspectos fundamentais que estão conectados a recuperar uma visão. Observa comigo. Nos versículos 15 e 16, ele está falando sobre essa oração. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós o Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Mas qual é o pedido dessa oração? Versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. O desejo fundamental de Paulo é que essa igreja conheça o Senhor. Essa é a chave da saúde de uma igreja, da saúde da vida cristã, da beleza da nossa caminhada, conhecer a Deus. Mas então Paulo usa a imagem do resgate da visão, a partir do versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes. E agora ele vai apresentar 3 coisas. Então veja, Paulo reconhece que essa igreja é uma igreja que tem fé no Senhor, uma igreja que tem amor para com todos os santos. Paulo agradece a Deus, e Paulo ora por essa igreja, para que essa igreja cresça no conhecimento de Deus. E para que ela cresça no conhecimento de Deus, ele pede que os olhos do coração dessa igreja sejam iluminados e abertos, para que eles possam contemplar, ter diante de si continuamente 3 realidades fundamentais. O resumo do ensino desse texto é que nós somos fortalecidos e encorajados quando contemplamos a nossa esperança, a riqueza da igreja e o poder de Deus. Essa igreja completa 100 anos. 100 anos traz alegrias e desafios. E como é que a gente caminha num centenário com vitalidade, com alegria, com fôlego, com beleza, recuperando a visão, fazendo o tratamento da catarata que nos faz deixar de enxergar alguns pontos fundamentais e recuperando a visão dessas 3 realidades fundamentais. Primeira realidade, conhecer a nossa esperança. Olha o versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Então, qual é a esperança do seu chamamento? Observa que interessante. A palavra bíblica para esperança é diferente daquilo que nós tipicamente costumamos conceber. Nós pensamos em esperança como algum tipo de sonho ou desejo sem nenhuma garantia de que algo vai acontecer. Eu espero que um dia eu consiga trocar de casa, consiga trocar de carro, eu espero que algum dia eu consiga uma promoção, eu espero que algum dia eu consiga casar ou ser aprovado no Enem. Enfim, na Escritura, esperança é algo diferente. Esperança não tem a ver com um sonho
alheio, sem fundamento na realidade e sem concretude que o garanta. A esperança bíblica é a espera de algo que é certo e que nos será concedido. Então, o que Paulo está dizendo é: eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados e vocês possam ter sempre diante de si uma esperança viva, a esperança do seu chamamento. Mas o que é essa esperança viva? O que é essa esperança do chamamento do Senhor? Isso diz respeito a todas as promessas que nos são anunciadas pelo nosso Deus, todas as realidades que nos aguardam e que nós aguardamos e que estão garantidas em Cristo Jesus. O que Deus tem prometido para essa igreja? E o que Deus tem prometido para a sua vida? Deus tem prometido cuidado nas tribulações. Ele tem prometido o seu retorno. Ele tem prometido a restauração de todas as coisas. Ele tem prometido a plenitude final. Paulo está dizendo que quando está diante de nós continuamente a esperança daquilo para o qual fomos chamados, eu e você podemos experimentar uma nova dinâmica de vida, individualmente, mas também comunitariamente, como família da fé, como povo de Deus. Pensa nisso. Talvez a catarata já tenha afetado um pouco você. Em vez de contemplar a esperança, alguns de vocês aqui só contemplam o passado. E aí vocês pensam: ah, mas como era bom lá na década de 50, ou na década de 60. Como nós vivemos tempos grandiosos na década de 80. Como tal família foi marcante, tal pastor foi marcante. Como isso, como aquilo, como nós já tivemos um piano ou um órgão, como não tinha bateria, esse troço barulhento. São os mais antigos que pensam nisso, né? E às vezes, irmãos, nós passamos mais tempo olhando para trás do que olhando para a esperança, olhando para frente. E aqueles que só olham para trás deixam de cultivar novos sonhos, novas alegrias, novas expectativas e novas dinâmicas e disposições para o trabalho. O que Paulo está dizendo é que o Senhor, pela sua graça, ilumine os nossos olhos para nós termos diante de nós sempre uma esperança viva, para nós caminharmos olhando para frente, contemplando o que Deus tem reservado para nós. Percebe a beleza disso? Mas Paulo tem mais. Além de falar da esperança que nos aguarda, Paulo tem um segundo pedido, e ele diz: qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? O que é isso? Quando a gente pensa aqui e lê esse trecho, primeiramente, a gente é inclinado a pensar que Paulo está falando da nossa herança. Mas quando você olha o original e o modo como Paulo constrói a sentença, Paulo está falando da herança do próprio Deus. Então Paulo está dizendo assim: eu oro
para que a visão de vocês seja aberta e vocês consigam contemplar a riqueza da glória da herança de Deus nos santos. Mas o que é isso? O que significa isso? Paulo está dizendo: eu peço a Deus que abra os olhos de vocês para vocês perceberem como os santos, a igreja, são uma herança cheia de riqueza e de glória. E assim vocês possam ter uma dimensão da preciosidade que é a vida em igreja. A igreja não é apenas uma receptora das bênçãos de Deus ou das heranças de Deus. A igreja é a própria herança de Deus. Isso significa que Deus valoriza a igreja de uma forma extremamente profunda, bela e significativa. Isso significa que Deus tem a igreja como seu tesouro pessoal. E quando eu e você entendemos a forma como Deus olha para a igreja e como Deus lida com a igreja, quando os olhos do nosso coração são abertos para a riqueza do que está acontecendo agora mesmo, quando o povo do Senhor se reúne no dia do Senhor, respondendo à santa convocação do Senhor, então as nossas dinâmicas podem mudar significativamente, irmãos. A herança de Deus é rica e preciosa. Alguns olham para a igreja hoje como um mal necessário. Ou talvez pior, como um fardo. E por isso alguns negociam sua vida com a igreja para vivê-la do seu jeito. Eu vou quando dá, se der. Eu me comprometo mais ou menos. A igreja está sempre na periferia da minha vida. E assim a gente vai levando. Continuo, porque eu estou lá há muito tempo, meus pais são de lá, eu cresci lá, ou alguma coisa nesse sentido. Mas Paulo está sugerindo algo completamente diferente. Paulo está sugerindo: abra os olhos e contemple a preciosidade que é, o tesouro que é, a riqueza da glória que há na herança de Deus nos santos. E você vai perceber que poucas coisas são tão preciosas, valiosas, são tão interessantes e dignas como a comunidade, a família e o povo que Deus está estabelecendo para si. E se Deus ama a igreja desse jeito, como é que eu e você podemos desprezar o povo do Senhor? A catarata atinge os nossos olhos quando a gente olha para a igreja embaçada e deixa de ver o brilho, a beleza, o significado, a preciosidade. Paulo está dizendo: abre os olhos e contempla. Contempla a esperança. Contempla a riqueza. Contempla o valor, a beleza, o significado, a preciosidade da herança de Deus, que é o povo de Deus, os seus santos. E tem uma terceira coisa. Versículo 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. O terceiro ponto do apóstolo
é indicar para nós que os nossos olhos são abertos, ou devem ser abertos, para contemplar não apenas a esperança que nos aguarda, não apenas a riqueza que nos envolve, mas também o poder que nos move. E às vezes, eu sei, para a gente é um pouco mais difícil de vislumbrar ou de entender essa realidade do poder que está presente no meio do povo de Deus, que move a igreja do Senhor. Por isso o apóstolo Paulo torna isso mais claro para nós. Olha o que ele diz no versículo 20. Que poder é esse? O qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Que poder é esse? Que poder é esse que move a igreja, que age na igreja? Que poder é esse que opera na minha e na sua vida e na família da fé? Paulo diz, isso não é um poder abstrato, nem um poder vazio, não é uma mera força motivacional, não é uma força de vontade que nós despertamos pela nossa disciplina, pela nossa coragem ou qualquer coisa parecida. Esse poder é o poder de Deus o Pai, que operou em Cristo Jesus, ressuscitando-o dentre os mortos. Esse é o poder que realizou o maior milagre de toda a história, de derramar a ira sobre o Filho e ressuscitar o Filho, para que o pecado fosse vencido de uma vez por todas, para que o inferno fosse vencido de uma vez por todas, e para que o povo de Deus fosse reconciliado com Ele. Esse é o poder que agora mesmo está operando entre nós, ainda que eu e você não vejamos ou não sintamos isso. Existem situações em que nós tomamos o conhecimento de habilidades e poderes que a gente nem sabia que tinha. Quando você é criança, pula o muro do vizinho, talvez para pegar uma goiaba, alguma coisa assim, e você descobre que o vizinho tem um cachorro. Você foi lento, ou sempre foi muito lento e devagar para subir um muro. Mas de repente, quando você contempla o cachorro correndo em sua direção, uma nova habilidade foi destravada. E agora você rapidamente consegue subir e pular aquele muro de um jeito que você não consegue explicar. É só adrenalina. Uma mãe enxerga o seu filho sendo atacado por um animal ou caindo de algum lugar e de repente uma nova habilidade é destravada, um poder que ela não sabe de onde vem, faz com que ela enfrente o animal ou que ela ganhe uma velocidade especial para salvar seu filho. O que Paulo está dizendo para a gente é que mais do que essas coisas, eu e você temos o poder de Deus operando em nós. A gente não percebe, muitas vezes a gente não sente, mas se eu e você tivermos os olhos abertos para contemplar, a nossa vida como igreja pode ser radicalmente transformada. Existe um poder que regenera, um poder que converte, um poder que transforma vidas, um poder que restaura casamentos,
Existe um poder que promove perdão e comunhão, reconciliação. Existe um poder que resgata a vitalidade e a alegria. Existe um poder que dirige e sustenta a igreja do Senhor. Esse poder está presente agora mesmo entre nós. Por isso, meus irmãos, a oração do apóstolo Paulo para aquela igreja é uma oração e um desejo que precisa envolver todas as igrejas de todos os tempos. Nós precisamos ser olhos abertos para contemplar realidades que por vezes passam despercebidas por nós. Contemplar a esperança, contemplar a riqueza da herança dos santos, contemplar o poder que está operando em nós agora mesmo. Uma igreja de 100 anos pode chegar a essa idade sem enxergar bem as coisas. Pode parecer uma velhinha que só vive de saudosismo. Pode parecer um idoso amargurado. Pode parecer pessoas que vivem com medo. Ou uma pessoa ou uma igreja perto do seu centenário ou no seu centenário pode chegar com esperança cultivada. Eu não sei o que Deus tem para mim, mas eu sei que é bom. Pode cultivar alegria. Deus está agindo no nosso meio. Ele nos permitiu ter uma família da fé. Aliás, você já parou para pensar que desde a fundação do mundo, Deus escolheu que no centenário da primeira igreja presbiteriana de Jaboticabal, seriam essas as pessoas que estivessem presentes? Deus escolheu que você fizesse parte desse momento específico. Não é rico pensar sobre isso? Uma pessoa e uma igreja pode chegar ao seu centenário cultivando ousadia. Existe um grande poder operando em nós. Por isso nós podemos viver fielmente no meio da cidade, e nós podemos proclamar o evangelho com ousadia no meio da cidade, e podemos viver e agir e anunciar e caminhar no meio da cidade com coragem e sabedoria, porque o poder de Deus está operando em nós. Vocês estão completando 100 anos. E vocês precisam calibrar a visão, abrir bem os olhos, tratar a catarata, para que aquilo que foi esquecido, ou aquilo que está turvo, seja deixado de lado, e vocês possam recuperar a visão de uma grande esperança, de uma grande riqueza e de um grande poder. Mas tudo isso só é real, Paulo nos diz, por causa do nosso Senhor Jesus, o cabeça da igreja. Enquanto Cristo for o cabeça, contemplado como supremo no nosso meio, nós poderemos ter essas verdades diante de nós. Enquanto Cristo for o centro, nós teremos a motivação correta para caminhar. Enquanto Cristo for adorado fielmente, nós poderemos caminhar como servos fiéis. Por isso, é Cristo do início ao fim, o autor, o sustentador da nossa fé. Cristo, que morreu pela primeira igreja presbiteriana de Jaboticabal, que intercede por essa igreja agora mesmo diante do Pai, e que promete que essa igreja será plenamente purificada e levada ao encontro com Deus para uma eternidade de plenitude. Que o Senhor Deus nos abençoe e mantenha diante de nós essa viva esperança para a sua glória.
Vamos orar? Ó Pai bendito, queremos te agradecer, Senhor, porque ainda que os nossos olhos fiquem embaçados e a nossa visão prejudicada por uma série de razões, às vezes pelas mágoas que carregamos, pelas frustrações que vivemos, às vezes pelas crises relacionais, às vezes pela dificuldade com mudanças na vida da igreja. Ainda que os nossos olhos fiquem embaçados, o Senhor nos ajuda a relembrar o que precisa estar diante de nós. E Pai, nesse tempo de celebração do centenário dessa igreja, nós queremos suplicar ao Senhor aquilo que o apóstolo Paulo pediu. Ó Deus, derrama sobre essa igreja esse espírito de sabedoria e de revelação, para que sejam iluminados os olhos do coração dessa comunidade e eles possam ter diante de si, contemplar com vida, com verdade, com alegria, com intensidade, contemplar a esperança do seu chamamento, para que eles tenham diante de si sempre a certeza de que os teus planos para essa igreja são melhores, até mesmo do que os planos da própria igreja, para que eles possam caminhar sempre com a esperança renovada de que o Senhor é quem sustenta o seu povo, e para que eles possam vencer o temor e confiar que o Senhor fará aquilo que prometeu. Pedimos também, Pai, que o Senhor não apenas abra os olhos para que eles contemplem a esperança, mas abra os olhos para que eles contemplem a realidade tão rica e preciosa da vida como família da fé. Permita que eles contemplem a igreja como o Senhor tem contemplado, e assim eles possam amar a igreja e se dedicar à vida da igreja com intensidade, com intencionalidade e com alegria. Ó Pai, perdoa-nos, porque nós, hoje, na nossa vida corrida, temos espaço e tempo para quase tudo que é nosso, dos nossos sonhos, das nossas ambições, mas deixamos sempre para segundo plano aquilo que é do teu povo, aquilo que é da igreja do Senhor. Pedimos ao Senhor, resgata-nos a visão para contemplarmos a preciosidade da vida como igreja, e faz isso no meio desse povo. E Pai, pedimos ao Senhor que abra os olhos dessa igreja, para que ela contemple o sublime poder do Senhor, e assim seja renovada, fortalecida e encorajada para o trabalho do Senhor. Fortalece esse povo, como o Senhor tem feito ao longo de 100 anos. Nós sabemos que essa igreja só chegou ao centenário, porque a esperança, a riqueza e o poder do Senhor moveram as diferentes gerações, trazendo-as até aqui. Então pedimos ao Senhor, abençoa essa geração, para que seja mais uma geração fiel, para a glória do Senhor. Assim pedimos, em nome de Jesus. Amém.